Imagine uma cidade tão grandiosa que parecia desafiar os próprios deuses. Uma metrópole erguida no coração da Mesopotâmia, repleta de riquezas, conhecimentos e monumentos que pareciam impossíveis para sua época. Estamos falando de Babilônia, lar dos lendários jardins suspensos e da enigmática Torre de Babel. Mas como uma civilização tão avançada simplesmente desapareceu? Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e misteriosas da humanidade. Prepare-se para descobrir segredos sobre ciência, poder e ambição que ainda ecoam milhares de anos depois. Será que a queda de Babilônia foi apenas política? Ou havia algo maior em jogo? Babilônia floresceu às margens do rio Eufrates, em uma localização estratégica para o comércio e a agricultura. Suas muralhas colossais, descritas por Heródoto, tinham quase 90 quilômetros de extensão e altura suficiente para intimidar qualquer inimigo. As muralhas eram tão largas que, segundo relatos, carruagens conseguiam passar lado a lado sobre elas. Dentro da cidade, ruas largas e mercados fervilhavam de especiarias raras, tecidos vindos da Índia e metais preciosos trazidos de regiões distantes. O rei Nabucodonosor II, responsável pelo auge da cidade, tinha ambições ilimitadas: transformar Babilônia no centro do mundo conhecido. Ao pôr do sol, as tochas iluminavam templos imensos dedicados a Marduk, o deus principal, e sacerdotes realizavam rituais que misturavam astronomia e religião. O som de tambores, flautas e cânticos ecoava pelas praças, criando uma atmosfera de imponência e mistério. Babilônia não era apenas uma cidade, era um símbolo vivo de poder e sofisticação. Seu planejamento urbano, seus sistemas de irrigação e até mesmo seus canais artificiais mostravam que ali existia um nível de engenharia muito à frente de seu tempo. Era uma cidade que parecia feita para durar para sempre. Mas o que tornava a Babilônia realmente lendária ainda estava por vir. Diz a lenda que Nabucodonosor construiu os jardins suspensos para agradar sua esposa Amitis, que sentia falta das montanhas verdes de sua terra natal, a Média. Para isso, engenheiros criaram um sistema avançado de irrigação que elevava a água do rio Eufrates até enormes terraços de pedra, onde árvores frutíferas, palmeiras e flores exóticas cresciam em abundância. Imagine cascatas artificiais caindo entre colunas, pássaros coloridos sobrevoando jardins floridos e perfumes raros no ar. Escritores como Estrabão e Filon de Bizâncio descrevem os jardins como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, algo tão impressionante que parecia desafiar as leis da natureza. No entanto, até hoje, nenhum vestígio concreto foi encontrado. Alguns estudiosos defendem que os jardins suspensos poderiam, na verdade, ter existido em Nínive, capital assíria. Outros acreditam que eles foram destruídos e estão enterrados sob camadas de areia. O enigma persiste, e cada nova teoria só aumenta o fascínio por esse lugar que parecia unir engenharia, amor e poder em uma única obra. Mas Babilônia tinha ambições que iam além da beleza. Ela queria tocar os céus. Entre os templos da cidade, o mais impressionante era o Ziggurat Etemenanque, conhecido como Torre de Babel. Com cerca de 90 metros de altura, essa estrutura em formato de pirâmide escalonada parecia uma escada para o céu. De acordo com o relato bíblico, foi nesse local que Deus confundiu as línguas da humanidade, espalhando os povos pelo mundo. Mas registros arqueológicos indicam que zigurates eram comuns na Mesopotâmia e serviam como templos e, possivelmente, observatórios astronômicos. Babilônia era famosa por seu conhecimento avançado em astronomia. Seus sacerdotes conseguiam prever eclipses e mapear os planetas com uma precisão impressionante. Para muitos, a Torre de Babel simbolizava a ambição humana de se igualar aos deuses, mas também representava o desejo de centralizar poder e conhecimento em um único lugar. Era mais que um templo. Era um monumento à supremacia de Babilônia. Mas esse conhecimento também trouxe medo e suspeitas de que a cidade havia ido longe demais. Babilônia era mais que poder militar. Era um centro de saber. Astrônomos criaram tabelas para prever movimentos planetários
e matemáticos desenvolveram o sistema sexagesimal, base de como medimos horas e ângulos até hoje. Os escribas registravam leis, rituais religiosos e tratados médicos em tabuletas de argila, armazenadas em bibliotecas que reuniam milhares de textos. O famoso Código de Hammurabi, apesar de anterior, ainda influenciava a justiça babilônica. As escolas formavam escribas, sacerdotes e engenheiros, transformando a cidade em um polo intelectual único. Esse avanço, porém, despertava medo entre vizinhos, que viam em Babilônia não apenas uma potência, mas uma ameaça ao equilíbrio de poder. Para alguns, a cidade tinha ido longe demais em seu desejo de controlar o conhecimento e os céus. O auge da cidade logo daria lugar a uma queda brutal e inesperada. No auge de sua glória, Babilônia parecia inatingível. Suas muralhas eram consideradas impenetráveis e a cidade possuía recursos abundantes. Mas, em 539 a.C., Ciro, o Grande, rei da Pérsia, arquitetou uma estratégia brilhante. Desviou o curso do rio Eufrates, fazendo com que seus soldados entrassem pela cidade através do leito seco do rio, contornando as muralhas sem resistência. Babilônia caiu em uma única noite, praticamente sem derramamento de sangue. Para os povos da região, a queda parecia cumprimento de antigas profecias registradas nos textos de Isaías e Jeremias, que previam a ruína da cidade. Depois disso, Babilônia perdeu relevância, e seus habitantes migraram. A cidade, aos poucos, tornou-se apenas ruínas esquecidas no deserto. Mas a lenda da cidade nunca desapareceu, e seu mistério continua até hoje. Com o passar dos séculos, Babilônia tornou-se apenas uma lembrança em textos antigos, até que exploradores e arqueólogos começaram a procurar suas ruínas. Em 1899, o arqueólogo alemão Robert Koldewey iniciou escavações e descobriu a magnífica Porta de Ishtar, com seus tijolos azul turquesa e figuras de dragões e touros em relevo. Hoje, parte da porta está reconstruída no Museu de Pérgamo, em Berlim, mas até agora, nenhum sinal concreto dos jardins suspensos foi encontrado. Muitos acreditam que, se existiram, podem estar soterrados em alguma parte ainda não escavada. Essa ausência de provas só alimenta o mistério e mantém viva a ideia de que ainda há segredos escondidos sob as areias da Mesopotâmia. Mas será que Babilônia realmente desapareceu? Ou seu legado ainda está entre nós? Mesmo após sua queda, Babilônia deixou um legado profundo na história. Muitos conceitos usados até hoje em astronomia, matemática e escrita têm raízes nessa civilização. Os babilônios influenciaram diretamente gregos, persas e outros povos, perpetuando seu conhecimento por gerações. A cidade também permaneceu viva na imaginação coletiva, como símbolo de poder, ambição e decadência, citada em textos bíblicos e literários ao longo da história. Para alguns, Babilônia é mais que um lugar físico. É uma metáfora para a busca insaciável de poder e glória. E ao lembrarmos de sua queda repentina, surge a pergunta inevitável: será que a humanidade moderna, com todo o seu avanço tecnológico, está destinada a repetir a mesma história? Mini cliffhanger final. Será que a história de Babilônia é um aviso sobre o futuro da humanidade? Babilônia foi muito mais do que uma cidade antiga. Ela foi um experimento grandioso da humanidade em busca de poder, conhecimento e beleza. Seus jardins suspensos, a Torre de Babel e suas muralhas imponentes se tornaram símbolos eternos de ambição e mistério. Mas assim como muitos impérios que ousaram demais, Babilônia caiu. E talvez esse seja o verdadeiro legado que ela nos deixou, a lembrança de que nenhuma grandeza é eterna. Hoje o que restou da cidade é apenas poeira, ruínas e histórias gravadas em tabuletas de argila, mas sua memória ainda provoca fascínio e reflexões profundas. Será que nós, como civilização, estamos repetindo os mesmos erros de Babilônia? Em um mundo onde a tecnologia avança em ritmo acelerado, será que também estamos tentando tocar os céus sem considerar as consequências? Se você ficou intrigado com a história de Babilônia, deixe seu comentário.
Você acredita que os jardins suspensos realmente existiram? Inscreva-se no canal para mais histórias épicas como essa e compartilhe este vídeo com quem também ama desvendar os mistérios do passado. Afinal, o que aprendemos com Babilônia pode dizer muito sobre o nosso futuro.